Voltando, galerinha, vamos lá. Já que eu falei de estruturas funcional, matricial, projetizada, vamos só relembrar o que é uma estrutura matricial. Você vai encontrar diversas definições em prova, versando acerca do seguinte: uma estrutura matricial é a união de uma estrutura funcional mais a estrutura por projeto ou produto. Na verdade, ela vai ser sim a soma de dois modelos de departamentalização. O funcional, que guarda em si o critério da especialização. Eu peguei um exemplo aqui da nossa administração direta federal. A gente tem a figura da União, que está acima de todos, e a gente tem os vários ministérios. Coloquei alguns aqui para exemplificar. MPOG, MTUR, ME, MF. Imaginemos que esse projeto A seja a Copa do Mundo. Esse projeto B seja a Olimpíada. Pois bem, quando a gente tem essa distinção dos projetos aqui, eu pergunto a vocês, esses ministérios costumam atuar de maneira conjunta ou de maneira isolada normalmente? De maneira isolada, porque eles são funcionais. E uma das características das organizações funcionais e da departamentalização funcional é a estreiteza de visão. Você só faz aquilo em que você é especializado. Você não tem uma grande integração entre as várias áreas. Só que, à medida que um projeto como Copa e Olimpíada mobiliza diversos setores do Estado, a gente precisa de um maior nível de integração. E uma estrutura matricial, galera, ela é chamada também de estrutura adocrática. Desculpe, fiquei doidão. Adocrática. Adocrática por quê? Porque ela vai ser o contrário da burocracia. Ela vai ser extremamente fluida, adaptável, vai ser extremamente dinâmica. Um projeto não é um empreendimento temporário com data certa para iniciar e finalizar. Então isso implica dizer que ao fim do projeto, sabe o que acontece com esse tipo de estrutura que foi formada? Por exemplo, quando acaba a Copa e a Olimpíada, num passe de mágica, MF, ME, MTU, MPOG voltam a atuar de maneira especializada e isolada. Qual a grande vantagem da estrutura matricial, além dessas que eu já havia apontado? Ela vai manter a especialização dos grupos funcionais, só que vai trazer a inovação por meio de projetos. Que um projeto, ele é único, ele é singular, ele é exclusivo, produz um resultado. Esse resultado pode ser um produto, um conceito ou um evento, como a gente viu nas nossas aulas anteriores de projeto. Quais são as desvantagens? Uma desvantagem que você vai encontrar constantemente em prova é que a autoridade dual da estrutura matricial causa confusão quanto ao alcance dos objetivos, quanto à execução dos processos, porque em alguns tipos de matricial você se reporta tanto ao gerente funcional quanto ao gerente de projetos, tá? Então você pode ter que se reportar à área funcional e à área de projetos. Isso pode trazer uma certa confusão. Pronto, agora que eu já dei uma refrescada na memória de vocês quanto às estruturas matriciais, vamos ver a evolução dessas estruturas de funcional a projetizada, tá? Todas relacionadas com a execução de projetos no âmbito organizacional. Vamos lá, só para ficar evidente, por que ela é chamada de matricial? Porque a gente tem as áreas funcionais de uma organização que funcionam livremente, cada uma com sua área de especialização, voltados para o próprio umbigo, não é? Cada um com seu cada um, deixa o cada um dos outros. Mas à medida que a gente coloca a execução de um projeto para gerar um produto específico, a gente cria uma matricialidade ou uma horizontalização entre essas relações. Eles já não podem mais ficar na zona de conforto. Cria-se uma multidisciplinaridade, porque eles tratarão de assuntos complexos. Um projeto lida com assuntos complexos com muitas áreas de conhecimento, tá bom? Então vamos lá. Vamos para a primeira estrutura. Quando eu falo de estrutura funcional, o que tem uma estrutura funcional propriamente dita? A estrutura funcional tem em si a especialização, a divisão por áreas, só que uma estrutura funcional pode realizar projetos? Aí que está a pergunta.
Vou colocar essa pergunta. Uma estrutura puramente funcional pode realizar projetos? A resposta é sim. Pronto, ganhei a questão. Não, agora você tem que explicar por quê, né? Se essa fosse uma discursiva da tua prova, aliás, se fosse uma questão, porque você tem, normalmente agora eles estão cobrando uma redação e uma questão, não é? Para você meter o canetão. Se isso caísse, uma estrutura puramente funcional pode realizar projetos? Aí você vai ter que dizer que sim e vai dizer por quê, não é? Por que que ela pode? Sim. Porém, os projetos realizados por uma estrutura funcional não guardam a multidisciplinaridade normalmente e não chegam a afetar a estrutura funcional, apesar da entrega de um produto inovador, de um resultado singular dentro de uma área de conhecimento. Por exemplo, aqui teremos o RH, aqui teremos a área de finanças, aqui teremos a área de marketing, aqui teremos a área jurídica. O que as estruturas funcionais trazem em si? Elas aglomeram especialistas sob uma chefia comum. A gente vai ter um chefe de RH, um chefe de finanças, um chefe de marketing, um chefe da área jurídica. A coordenação e a supervisão aqui dentro é muito boa, mas entre as várias funções é precária. Só que o que a gente pode fazer? A gente pode pegar e dentro da área de RH desenvolver um projeto de RH. Pode ou não pode? Pode. E aí os próprios gerentes funcionais vão conduzir isso daqui. Percebam que esse projeto não integrou as diversas unidades, mas eu posso realizar projetos em estruturas funcionais? Claro que posso. Não necessariamente projetos multidisciplinares ou projetos de cada uma das áreas. E aí eu posso, por exemplo, ter um gerente funcional que vai exercer funções de gerente de projeto dentro da estrutura, tá? Um exemplo aí. Então, posso sim, posso tranquilamente. Então, a gente migrou, falamos agora da funcional. Vamos falar dos 3 tipos de matricial. Quais são os 3 tipos? Matricial funcional, que guarda mais característica da funcional. Matricial balanceada, que é um meio termo entre a projetizada e a funcional. Matricial projeto ou forte, que está mais para projetizada. E matricial projetizada vai ser o nosso último exemplo. Vamos lá. Então, estrutura matricial funcional. As matrizes fracas mantêm muitas das características de uma organização funcional. E o papel do gerente de projetos é mais parecido com o de um coordenador ou facilitador do que com o de um gerente de projetos propriamente dito. Então vai ser o gerente funcional que vai conduzir os projetos? Ficou claro isso? Ficou. Ele vai ser mais um coordenador do que propriamente um gerente de projetos. Tranquilo? E esse é o tipo mais usado. Normalmente o que mais se usa é esse tipo, tá? A matricial funcional. Não é o tipo mais existente, mas é o tipo mais praticado. Vocês vão entender isso daqui a pouco. Vocês vão ver qual que é o tipo mais existente, mas que não é tão praticado. Esse aqui é o mais usado, o mais praticado. Então, os gestores são subordinados dos gerentes das áreas técnicas, à colaboração técnica de gerente de outras áreas. Portanto, na organização com a estrutura funcional, cada colaborador terá um superior bastante claro, como eu já havia mencionado para você, e as equipes são organizadas por funcionalidade, como eu havia demonstrado naquele desenho para vocês. Tem uma área de finanças, uma de produção, etc., representados como mostra estruturas internas da organização de uma empresa em questão. Então, é aquilo. Ali eu falei da estrutura funcional, aliás, matricial funcional. Aqui eu estou falando de novo, retomando da funcional. Percebam que entre a matricial funcional e a estrutura funcional, a gente não guardou tanta diferença entre si. A diferença é que a matricial funcional vai ter aí um gerente funcional exercendo atribuições de gerente de projeto, mais como um coordenador. Mas a divisão existente na estrutura funcional em áreas não deixa de existir. E não necessariamente a gente integra as estruturas, tá? Não necessariamente. Pode integrar? Pode, se o projeto for multidisciplinar. Então,
Aqui a gente teria a matricial funcional. Olha como é que fica o desenho da matricial funcional. Continua tudo na mesma. Aqui é um gerente funcional de uma área X. Aqui é um gerente funcional de uma área Y. Aqui é o gerente funcional de uma área Z. Onde é que vai se dar a coordenação dos projetos? Justamente nas gerências funcionais. Então esse gerente funcional, ele não é propriamente um gerente de projeto, mas ele coordena os projetos como se fosse um gerente. Agora, você acha que ele vai ter mais dedicação para a área de projeto ou para a área de especialização dele? Para a área de especialização dele, até porque aqui a gente tem uma matricial, uma matriz que a gente chama de matriz fraca, fraquinha. Ainda não tem um alto grau de integração ou uma grande preocupação de projetos. Já caiu no MPU. As organizações que lidam pouco com projetos multidisciplinares devem optar por uma estrutura matricial funcional. Certo ou errado? Certo. Perfeito de coração. Certinho, tá bom? Então, fica correto porque se você não tem tantos projetos multidisciplinares que integram várias áreas, você não tem que se preocupar tanto com projetos na sua organização. O ideal é que você tenha uma estrutura matricial fraca ou matricial funcional, tá bom? Quero que isso fique bastante evidente para vocês. Avançando aqui no nosso conhecimento, vamos para a estrutura matricial balanceada. A organização matricial balanceada reconhece a necessidade de um gerente. Olha só, aqui a gente precisa de um gerente de projetos, coisa que não precisava na matricial fraca, porque o próprio gerente funcional coordenava os projetos. Então aqui a gente reconhece a necessidade de um gerente de projetos, porém, ela não fornece a ele autoridade total sobre o projeto e sobre o seu financiamento. Ou seja, não é ele que dá a palavra final nos orçamentos e ele não tem autonomia total para gerenciar o projeto. Ele se reporta a quem? A área funcional. Ele vai ser limitado, lógico, ainda que haja um gerente de projetos, ele tem papel bastante restrito e limitado. E ainda em relação ao orçamento, ele não manda no orçamento do projeto a seu bel prazer, né? Ele não vai ter autonomia total. É isso que vocês têm que ter em mente. Nesse tipo, a autoridade é balanceada, ou seja, dividida na mesma medida entre gestões de projeto e gestões funcionais, o que representa o mesmo nível hierárquico. Então vamos adentrar aí no conhecimento vendo figurinhas, né? Figurinhas sempre ajudam a entrar. Não entendeu o que é que desenho? Então bora, né? Esse vai ser o tipo teórico que mais se encontra nas estruturas, mas não o mais praticado. Qual que é o mais praticado? Matriz funcional ou fraca. Porque normalmente a gente tem uma matriz formada, uma matricial funcional, só que vez ou outra a gente nomeia um gerente ad hoc. A gente nomeia um gerente ad hoc temporário, para cuidar de um projeto X. Então essa daqui é o que mais se encontra, porém não é o mais praticado. Não é? A gente tem estruturas que são prontas para projetos de maneira balanceada, só que no final das contas os próprios gerentes funcionais acabam realizando os projetos. Então qual que é a mais usada? Matricial, funcional ou fraca? Mas qual que é o tipo que mais existe na estrutura? A balanceada. Mas qual que é o mais praticado? Matricial funcional. Então ela vai ser similar à estrutura de projetos, porque ela tem a capacidade técnica, integração e participação de terceiros no projeto. Quem são os terceiros? Os gerentes de projetos, né? Que são aí nomeados para cuidar de um projeto na balanceada. Vamos para o desenho. Olha aqui. A gente vai ter as áreas funcionais, bonitinhas, tal, e a gente coloca agora, introduz um gerente de projetos. Agora a gente tem um cara designado, um gerente ad hoc, que vai cuidar do projeto em si. Só que olha como é que ele está na estrutura. Como ele está na estrutura? Ele está abaixo aqui. Quem é que vai ter maior autoridade? O funcional. Os grupos funcionais continuam a existir, só que a coordenação do projeto se dá nesse nível. E aí ele mobiliza algumas pessoas da área funcional,
que não trabalham para ele em tempo integral. Não trabalham para ele em tempo integral. Agora, o gerente de projeto vai ter que ter dedicação integral ao projeto? Claro, ele foi nomeado para isso, para gerenciar o projeto, então ele vai ter dedicação integral ao projeto, só que a equipe de projeto que ele vai pegar emprestado das áreas funcionais não vai estar integralmente com ele, porque essas pessoas ainda têm suas atribuições nas áreas especializadas, nas áreas funcionais. Isso é muito importante de se observar, tá? Essas são as questões que costumam pegar em prova. Estrutura matricial projeto. As matrizes fortes, que são as matriciais projeto, possuem muitas das características das organizações projetizadas e podem ter gerentes de projetos em tempo integral com autoridade considerável e pessoal administrativo, um staff administrativo, trabalhando para eles também em tempo integral. Ou seja, agora ele não vai só pegar emprestado das áreas funcionais, ele pode ter um corpo de pessoas atuando na equipe de projetos de maneira integral. Olha que coisa boa. Esse é o ideal para os projetos. Ou as estruturas projetizadas que vivem de projetos, que também terão essa característica. Então aqui é o menos utilizado em termos de matricial. Qual o mais utilizado em termos de matricial? Funcional, tá bom? A funcional, matricial funcional é mais utilizada em termos de estruturas matriciais, que são 3, como eu já havia dito. Matricial fraca, matricial balanceada e matricial forte. Galera, tá ficando fácil agora, né? Aqui os gerentes têm níveis de hierarquia acima dos gerentes funcionais, ou seja, eles têm autonomia total para gerenciar, né? É indicada para grandes projetos e envolve diversas tecnologias. Nessa estrutura, a empresa é organizada em repartições, onde cada colaborador responde a um gerente de projeto exato. Então, a gente tem vários departamentos. Em cada departamento, um projeto. Em cada projeto, um gerente de projeto. A pergunta que não quer calar. Se eu tenho vários projetos e eu tenho vários gerentes de projetos, seria interessante ter um PMO, um escritório de gerenciamento de projetos, para centralizar e coordenar todas as atividades dos diversos projetos? A resposta é sim, tá bom? Então, a partir do momento que a organização começa a lidar bastante com projetos, e tem vários projetos concomitantes ocorrendo na organização, vários projetos multidisciplinares, o ideal é que se tenha um PMO, tá? Tenham isso em mente. Olha a importância do escritório de gerenciamento de projetos, que centraliza as atividades de coordenação, controle, estabelece métricas, abordagens, estudos, orientações a cada gerente de projeto. O gerente de projeto tem seu escopo um projeto individual. O escritório de projetos tem como escopo de atuação todos os projetos da organização. Então aí existem então algumas repartições que dão suporte a todos os projetos. Quem são? Os PMOs, como eu já havia mencionado. Então é interessante que numa estrutura matricial forte você tenha o auxílio de um PMO. É obrigatório? Não, mas é fortemente indicado, tá bom? Fortemente indicado, segundo o PMBOK. Isso foi a matricial projeto, como a gente havia dito. Então a gente tem a coordenação dos projetos, uma área de projeto, outra área de projeto, outra área de projeto. Qual é a autonomia desses gerentes? Quase total, quase total. Eles estão livres para atuar com seus projetos, eles terão recursos para os seus projetos, eles mandarão nos orçamentos dos seus projetos, eles controlarão as pessoas de seus projetos, eles não dividirão essas pessoas trabalharão em tempo integral e o gerente só precisa se preocupar com o projeto e não com a área funcional, como acontecia antes. É importante mencionar isso, tá? Ele, na verdade, é um especialista, mas um especialista em projetos. Ele só lida com projetos. Não é como nas funcionais, que a gente tem que se reportar tanto a área funcional quanto a área de projeto. Aqui os projetos são a bola da vez. Aqui os projetos são essenciais. Essa organização traz inovação constante, porque realiza projetos a todo tempo, tá? Projetos multidisciplinares. Esse gráfico vai sintetizar bastante do que a gente viu. Vamos entendê-lo? Vamos entendê-lo. Se não ficar claro no vídeo, por favor, acompanhe no seu materialzinho aí, tá bom? Olha o que a gente tem. Aqui a gente tem os tipos de estrutura, aqui a gente tem as características de cada uma delas. Como eu falei para vocês, variaremos em 2 extremos. Funcional, as 3 matriciais, que respectivamente são fraca, balanceada e forte, que a gente também pode chamar de matricial
funcional, essa daqui, e a lá do outro extremo, matricial, projeto. E lá na ponta, a estrutura projetizada. A funcional é aquela estrutura clássica, tradicional, dividida por áreas, que separa planejamento de execução, né? Que traz até múltipla subordinação, como uma de suas desvantagens, tal, que a gente estudou na nossa aula de estrutura. Qual vai ser a autoridade do gerente de projeto? Na verdade, o gerente de projeto é o próprio gerente funcional nela, não é? Vai ser pouca ou nenhuma autoridade. Os recursos que são disponíveis ao projeto? Pouco ou nenhum, porque os recursos são da área funcional. Quem controla o orçamento do projeto? É lógico que é o gerente funcional, até porque não teremos um gerente de projeto. O gerente de projeto vai ser o próprio gerente funcional, que atua mais como coordenador do que propriamente como um gerente. O papel do gerente de projeto? Claro que vai ser em tempo parcial, porque ele tem que cuidar da sua área de especialização e quando der um tempinho, vamos cuidar de um projetinho. Staff administrativo ou equipe que vai trabalhar no projeto? Ela trabalha em tempo parcial. Por que em tempo parcial? Porque eles atuam nas áreas funcionais, têm seus trabalhos a realizar. Vamos entrar agora na seara das matrizes. Matrizes fracas, balanceada e forte. Quando a gente fala de matriz fraca, a gente vai ter aqui então uma autoridade limitada. Aqui era pouco ou nenhuma, aqui passa a ser limitada, porque ele se reporta a qual área? A área funcional. Aqui, quando a gente fala de recursos disponíveis, eles são limitados. Aumentou um pouco, mas ainda é limitado. Agora não muda nada. Continua idêntico. A única mudança que a gente teve, de fato, foi o quê? De pouca ou nenhuma autoridade e pouco ou nenhum recurso disponível, a gente foi para recursos limitados. O gerente funcional aqui permanece com o controle do orçamento, até porque a gente está subordinado à área funcional. O papel do gerente de projeto, de novo, continua parcial, porque ele é da própria estrutura funcional. O staff administrativo também vai ser dividido entre a área funcional e a área de projetos. Avançando, olha o que a gente já vai ter de diferente aqui na matricial balanceada. A gente já não vai ter uma autoridade limitada, nem recursos limitados. A autoridade passa a ser de baixa a moderada e os recursos ofertados aos projetos passam a ser de baixo a moderado. Quando a gente pensa aqui na autoridade, quem controla o orçamento, a gente já vai ter uma outra diferença. Tanto o gerente de projeto quanto o gerente de funcional vão controlar o orçamento. Olha que interessante. Aqui a gente só tinha o gerente funcional controlando. Aqui a gente já passou a ter quem? O gerente de projeto controlando de maneira balanceada. Eis o porquê do nome, estrutura balanceada. Aqui fica tudo igual. O gerente de projeto, aliás, aqui fica igual. Vai ter uma equipe dedicada a ele somente em tempo parcial. Por quê? Porque ele pega emprestado da estrutura funcional. Então, ele não vai ter uma equipe totalmente dedicada a ele. Agora, olha, ele não é nomeado ad hoc para cuidar do projeto, então a partir da estrutura balanceada, a gente vai ter um gerente de projeto com total dedicação ao projeto. Ele não tem dedicação à área funcional, não, somente ao projeto. Interessantíssimo isso. Vamos agora falar da matricial forte. Olha aqui, ó. Matricial forte ou projeto, já muda a figura. A autoridade do gerente, que era de baixa a moderada, passa a ser alta. O cara já vai ter uma alta autonomia. Olha o que acontece com os recursos disponíveis. De moderado a alto, ou seja, ele vai ter uma alta disponibilidade de recursos para seus projetos. Aqui, quem controla o orçamento? Sai para lá, gerente funcional. Quem vai controlar sou eu, gerente de projeto. O tempo dele, o tempo que ele ocupa no projeto vai ser integral também. Vai ser igual a partir, olha o que vocês têm que prestar atenção, a partir da estrutura matricial balanceada, o tempo de dedicação dos gerentes será, aliás, integral, tempo total. E aqui, a equipe também muda. Agora a equipe passa a ter dedicação
total ao projeto e não parcial. Sai daqui, gerente funcional, essa equipe é minha, eles vão realizar o meu projeto. E por último, a organização projetizada, que é uma organização que vive para fazer projetos na organização. Na estrutura projetizada, olha qual é a autoridade do gerente de projeto. Alta ou quase total. Olha o que acontece aqui com os recursos disponíveis para os projetos. É todo ou quase todo. Quem é que controla o orçamento? O gerente de projeto, que já procedia na anterior. O tempo de dedicação do gerente de projeto? Tempo total. A equipe que vai trabalhar para o gerente de projeto vai trabalhar em tempo total. Então vamos ver os marcos para a gente fechar então esse bloco. A gente vê aqui que a autoridade começa a mudar nas matriciais, que antes os projetos tinham pouca orientação nas estruturas funcionais. Depois passam a ganhar vez, mas de maneira limitada. Quando a gente fala de controle de orçamento, a situação só vai mudar a partir da balanceada, porque a gente tem uma troca entre o gerente funcional e o gerente de projeto, porque vai ter um gerente de projeto ad hoc. Além disso, o tempo de dedicação desse gerente é total. Vê que aqui muda também. Na balanceada, o tempo de dedicação dele passa a ser total. Quando falamos em matricial forte, temos as principais mudanças. Porque aí você vai ter alta autoridade do gerente, você vai ter muitos recursos disponíveis, o gerente de projeto é quem controla os orçamentos, ele vai ter, assim como na balanceada, tempo total e vai ter uma equipe também dedicada a ele em tempo total. E aqui, cara, é o ápice. Os projetos terão grande autoridade, os gerentes de projetos, e os recursos disponíveis estarão totalmente disponíveis ou quase totalmente. É isso, ficamos por aqui com esse gráfico lindo para vocês. Até mais!